Salve clã! Estamos aqui mais uma vez para listar e dessa vez é sobre vilões, os vilões mais subestimados dos animes. Mas deixa eu explicar bem, não é apenas subestimado pelos fãs, mas também até pelo autor. Às vezes tem vilões que poderiam ter sido mais bem desenvolvidos e o autor deixou pra lá. Mas também tem o caso dos fãs, que às vezes um vilão é muito bom e as pessoas não falam tanto quanto deveriam. E eu estou aqui hoje com meu caro amigo Arthur. E Arthur, se apresente aí, se você quiser já pode puxar a fila. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? É que nem o Gu falou, hoje a gente tá pra falar dos vilões. Daquela galerinha que rouba a cena. Que todo fã que se preze tem um vilão favorito. Mas nem sempre ele é valorizado pelo autor, ou às vezes ele não é valorizado pelos próprios fãs. Como por exemplo, eu já vou apresentar aqui que é o caso do Jingo, que é um vilão de Bleach, que ele é do arco Fullbringer. Só que o problema do Jingo é que a galera não gosta muito dele, porque ele é o vilão de um arco seguinte do arco de um outro personagem que foi muito bom. Que eu vou tentar evitar de dar spoilers aqui, porque o nosso queridinho Gustavo não assistiu Bleach. Eu tô tentando empurrar ele pra assistir. Mas basicamente pra você entender, Gu, em Bleach, assim que começa a obra, tem um personagem ali que ele começa a ser desenvolvido, explorado pra ser o que seria o grande vilão da obra. Ele passa vários, inclusive muitos arcos seguintes são consequências causadas por ele. E aí vai estendendo a obra, assim, chega no arco dele, onde ele finalmente consegue atingir os objetivos lá que ele queria e tal. E aí o arco encerra e em seguida começa o arco Fullbringer, que é o arco em que o Jingo acaba virando vilão. Aí que tá, aquele vilãozão que foi construído por anos, assim, termina a trajetória dele, começa de um novo, geralmente a galera começa a torcer um pouco a cara pro Jingo. Mas, vou falar aqui, ele não é um vilão pouca bosta não. Porque ele consegue um dos feitos mais absurdos da obra, que ele consegue roubar os poderes do Ichigo. E pra quem é fã de Bleach e conhece a obra, sabe que isso não é tão fácil. Você roubar os poderes do Ichigo e ainda conseguir suportar os poderes dele no corpo dele. Que esse é o mais absurdo. Ele consegue controlar os poderes do Ichigo e suporta tudo no corpo dele, sem sofrer dano, sem sofrer alterações. Fora que o próprio arco Fullbringer, a galera não gosta tanto, mas é um arco bonito, porque o Ichigo, depois que encerra esse arco desse personagem que estava sendo desenvolvido, o Ichigo ele se encontra numa situação onde ele está um pouco sozinho, isolado dos amigos. Ele perdeu aquilo que faz ele ser especial, porque também acontece alguma coisa no arco seguinte que faz ele uma pegada meio Hunter x Hunter, tá ligado? O Gonzinho abrindo mão dos poderes, não ligo se esse for o fim. Em Bleach a gente tem algo parecido assim. O Ichigo também, no momento que ele joga tudo pra cima e fala, quer saber, eu não ligo, também se esse for o meu fim, eu vou usar tudo que eu tenho pra acabar com você. E aí no arco seguinte é um arco muito sobre solidão, mas também você dá valor àquilo que você tem, onde o Ichigo ele tem que se reconectar consigo mesmo, com as pessoas que ele gosta. E o Jingo ele é o grande causador disso tudo, porque ele vem de um arco onde ele é um vilão urbano, vamos dizer assim, e ele consegue causar um trauma real no Ichigo, porque ele, tipo, quando ele rouba os poderes dele, o Ichigo fica tipo, caralho, mano, eu confiei no cara e o cara simplesmente me fudeu, sabe? Tô sozinho de novo. Mas é isso, o Jingo é um vilão que merecia mais, tanto pela própria obra quanto pelo próprio fandom. Pelo que você falou, me pareceu que esse é um vilão que, tipo, ele veio depois de um arco em que a régua tava lá em cima. E aí as pessoas criaram uma expectativa. Às vezes não é porque o arco seguinte foi mais fraco do que o anterior. Isso. Não, às vezes foi tão bom quanto. Só que o público criou uma expectativa que não foi cumprida e aí o pessoal talvez não veja, né? É isso? Porque foi tipo uma montanha-russa. Chegou num ápice ali que você fica, é isso aí, cara. É isso que eu tava esperando. Assim, era um embate que todo mundo aguardava. E aí foi muito bom. Inclusive tem todo um tom de despedida até. Podia ter sido um final bonito pra obra, mas aí o Kubo quis dar continuidade. Foi uma continuidade muito boa. Eu acho que o Kubo ele é um dos autores que ele consegue pegar esse clichê que a gente tem muito no Shonen, que é o protagonista que apanha muito e bate muito, sabe? Ele explica do porquê que o personagem dele é assim,
Ele também amarra tudo que envolve o universo. Inclusive, fica muito na empolgação porque, ao que tudo indica, o mangá pode voltar. A gente tá tendo a adaptação do arco final em anime. E ao que parece, quando terminar de exibir essa adaptação, ele pode anunciar um novo arco no mangá. Que, cara, se acontecer vai ser muito bonito. Puta que pariu. Ok, agora eu vou trazer um próximo. E eu vou trazer de um anime que eu já acho um anime muito subestimado. Pra mim, é um anime que teve uma narrativa maravilhosa. É um anime focado muito mais na comédia, mas tem um drama muito bem trabalhado. Muito bom. Talvez o desenvolvimento de personagem dessa obra seja uma das melhores, se não for a melhor que eu já vi. E tem lutas boas também. Apesar das pessoas focarem muito na comédia, esse anime tem muitas lutas fodas. E dele vem um vilão que eu não vejo ninguém falando sobre, eu acho que é um dos vilões mais legais que eu já vi, que é o Toichiro Suzuki, o vilão da segunda temporada, e que já é mencionado na primeira, já sabemos que tem alguém acima dos vilões da primeira, e na segunda a gente vê ele e é o auge do poder. Esse vilão, que é o Toichiro Suzuki, é o vilão de Mob Psycho. E eu gosto muito dele. Eu vou tentar não falar de spoilers, mas tentar falar da melhor maneira para chamar a atenção de vocês, que ele é um vilão que tem um poder muito forte, e a gente sabe que o Mob, que nem o Saitama, é o personagem mais forte do seu verso. E aparece esse vilão que é tão poderoso quanto o Mob. E é muito interessante ver o paralelo entre os dois personagens. Enquanto a gente vê abraçando mais a humanidade, o outro foge disso. E enquanto um busca se conhecer, entender suas emoções e aceitar elas, o outro foge disso. E eu acho muito legal o como isso afeta até nos poderes deles. Enquanto, por exemplo, você vê na luta um momento em que um tá perdendo o controle, o outro que está mais são de si e compreende melhor como seus sentimentos, seus traumas, seus objetivos. Isso afeta até nas habilidades, e isso faz a luta ser mais incrível ainda. Então, tipo, além de ser uma luta bonita esteticamente, com golpes fantásticos, que você vê um momento assim que você não sabe quem vai vencer, além disso, tem esse ponto dramático, e então fica muito interessante. Além disso, ainda tem mais um ponto que eu devo contar, que o Toichiro Suzuki tem um filho, e aí a gente vê essa questão da ligação dele com o filho. Porque enquanto ele está buscando apenas evoluir, crescer mais e fazer o mundo apenas dos mais fortes, ele está perdendo esse contato com o filho, que talvez fosse, na verdade, a conexão humana que ele poderia ter. E outra coisa que faz dele ser subestimado é que ele não é um personagem com detalhes tão chamativos. Ele é um cara muito frio, muito sério, muito na dele, mas ele farma um pouco de aura, tá? E por conta disso, talvez ele não chame tanta atenção. Mas ele é um cara que farma aura e cumpre essa aura, tá? Ele não é só um cara que farmou que nem o Superman lá no Zack Snyder, né? Ele é um personagem que cumpre isso. E foi um trabalho dramático muito interessante, e eu gosto muito do desenvolvimento desse personagem. Ver o que aconteceu com o Mob, como ele afeta esse personagem. E o final é fantástico, porque eu tô tentando evitar o máximo possível não falar spoilers. Se eu pudesse falar, ia ficar ainda mais interessante pra vocês entenderem como a luta deles amadurece os dois personagens. Então, tipo, além disso, é uma luta incrível. Pra mim é top 5 lutas que eu já vi nos animes. E as pessoas não falam nada dessa luta, desse anime e desse personagem. É que o Mob também, né, ele é uma obra que, tipo, durou pouco, né? Durou pouco, mas é uma obra que... Esse é o diferencial dela. Ele vem aí, tipo... Ele rouba a cena e vai embora, sabe? É que o mangá dele, eu não sei se são 16 volumes, se eu não me engano. O anime são 3 temporadas. É um anime curto e é do mesmo criador de One Punch Man. Diferente da animação de One Punch Man, o Mob Psycho teve uma animação padrão do começo ao fim. E muita gente pode considerar feia, mas é proposital ali, porque leva muito a questão do humor. E a gente vê muito um padrão, principalmente na primeira e segunda temporada, que os 8 primeiros episódios são episódios mais cômicos, mas que tem uma nuance do desenvolvimento do personagem, e depois dos 8 episódios, nos outros 4 ou 5, não lembro agora, eles pegam elementos que aconteceram nesses outros episódios e tem um pequeno arco final ali em cada temporada. E nesse arco, tudo que o Mob aprendeu nessa jornada ajuda ele. Então, tipo, ele tem um grande desenvolvimento do começo ao fim da obra.
E é muito interessante isso, porque quando o mob chega ao 100%, é o momento que você fala, putz, ferrou. E você vê o desenvolvimento dele como essa... Nossa, me esqueci a palavra. É uma jornada muito sobre amadurecimento, né? Muito, eu acho que é o melhor exemplo de desenvolvimento de personagem que sai de um ponto e termina em outro. E não tem nada a ver com os poderes dele. E não só ele, os outros personagens da obra são muito bem desenvolvidos. Principalmente o Raigen, que é o mestre dele, os amigos em volta. E, novamente, pra mim é o anime mais divertido que eu já vi. A primeira temporada, a segunda também. Ah não, eu não sei dizer, a terceira também. Pra mim todos os episódios são muito engraçados. Tem uma cena que é muito boa, né? Que o pessoal pergunta pra ele, aí, como que foi? Ele todo felizinho falando, eu tomei um fora. Ah, e eu vou aproveitar isso. Um dos episódios que eu mais chorei na minha vida, contando séries, live action, animes, filmes. Tem um episódio que é da segunda temporada que, tipo, carrega uma questão emocional e uma relação entre os personagens tão bonita. E, tipo, é uma cena tão bonita que eu chorei de emoção, de felicidade. Falei, cara, que legal. Então, pra mim, o Mob, assim, eu aproveitei pra fazer uma propaganda dele, porque fica a é um anime que eu acho né? que todos deveriam ver. Indo pro próximo, vamos pra um anime mais popular novamente ou você quer trazer algo mais cult? Não, vamos pra um mais popular que todo mundo já sabe, vai virar carro-chefe desse canal em algum momento, que é o Orochimaru de Naruto. Esse daí, cara... Ele daí, eu acho que não é subestimado pelos fãs, é pelo autor, pelo autor. Tipo, diferente do Suzuki que eu trouxe e do que você trouxe de Bleach, que é um pouco subestimado talvez mais pelos fãs, esse é mais pelo autor, né? Porque o autor poderia ter aproveitado mais. É que no caso do Orochimaru, eu acho que chegou num ponto em que é um vilão que ele ficou... Eu não diria isso, mas é a palavra que eu vou usar. Ele ficou muito pesado pra obra. Principalmente ali quando você puxa ali um pouquinho do Naruto clássico, ali um pouco pro Shippuden. Ele é aquele personagem que ele fica um pouquinho ali no meio termo, sabe? Ele tá quase cruzando a linha, tipo, cara, esse vilão tá ficando muito pesado. Que toda a relação dele com o Sasuke, ele querer o corpo do Sasuke, ele é só uma criança, depois você mostra que é o Itachi, que ele só tinha 14 anos. É que você falando isso me faz pensar que... É que a gente já falou disso no canal, eu não lembro de qual foi a obra, mas em Naruto tem uma questão que, tipo, ele tem a Akatsuki, que tem quase todos os personagens da Akatsuki, se não todos mesmo, são vilões muito bons. E aí, o Orochimaru, que foi o grande vilão da saga do clássico, quando a gente vai pro Shippuden, acho que ele perde um pouco de valor que o Watson preferiu. Eu vou ter que escolher um dos dois. Não, então, e aí ele falou, vou focar nesse. Então, esse que é um pouco o que eu acho que foi o próprio Kishimoto fez de propósito, porque eu acho que ele acabou revendo que alguns pontos ali no clássico, ele acabou quase passando do ponto e o vilão quase que vira outra coisa, sabe? Tanto até que no comecinho do Shippuden é o Sasuke matando ele. É o Sasuke matando ele falando, você é um nojento, você não serve pra porra nenhuma, você só quer ficar possuindo o meu corpo, você quer pegar o Sharingan, você não é digno de ser o Uchiha, você quer copiar o poder Uchiha. Então você vê que é meio que um momento em que a vítima confronta, né? Confronta o seu... Não diria essa palavra, mas... Opressor. Tipo, ele confronta meio com o abusador dele, vamos dizer assim, né? E assim, é uma cena que você para pra pedir, porra, mas é um vilão tão massa, mas depois quando você para pra pensar, acho que podia ter passado um pouco do ponto. Uma vez você me falou sobre... Mas, de ter a sua ideia que fosse de final, do Orochimaru, então, eu achei muito legal. Aí que eu vou falar, aí tipo, tem um lance de que o Orochimaru morre, né? Mas depois ele volta. E aí, tipo, ele pega um corpo de um Zetsu branco e tipo, e aí galerinha, vamos aí ajudar na quarta guerra foi ninja. O Coringa do Kishimoto pra tipo, cara, ai, deu ruim aqui, o que eu faço? Bota meu Coringa. A gente vai fazer... Tudo que precisa tampar buraco era o Zetsu. A gente vai fazer aí numa lista vilões lixo, tá? E o Zetsu vai estar nessa lista. Vilões lixo, vilões merda, o que for. Vilões desgraçados, mas não porque eles são ruins, porque eles são desgraçados, porque eles não fazem sentido nenhum na obra. O Zetsu vai estar nessa lista. Eu me recuso a acreditar que o vilão final de Naruto é Samambaia. Mas só voltando ao Orochimaru, eu tenho
essa teoria, que não é nem só minha. Depois eu descobri que uma porrada de fã de Naruto também compartilha dela. Que era de que, cara, você tá ali no final da Quarta Guerra Ninja, o Madara tá caído no chão, porque tem um momento que ele vira lá o Jinchuriki das 10 caudas, ele perde as biju, ele fica todo estrubuchado, cagado, sozinho no chão. Aí o Hashirama vai lá trocar ideia com ele, né? E, se não me engano, ele até fala tipo, vamos beber juntos de novo, como velhos companheiros. Aí o Madara tá tipo, isso seria bom, ele fecha os olhos. Cara, era o momento perfeito. O Orochimaru ia lá, fazia aquele jutsuzinho dele de pegar o corpo do Madara, um Tsukuyomi ali, tipo Mangekyo Sharingan. E o Mangekyo Sharingan do Madara é foda, porque ele tem a habilidade de rebobinar as coisas. E ainda tinha lá todas as bestas de cauda. Cara, ia ser tão 1000 vezes melhor. E, assim, eu tenho um pró e um contra a isso. O contra tem a ver que, tipo, ia alongar ainda mais esse arco, que pra mim é uma saga foda, mas já estava muito cansativa. Porém, se esse fosse o plano desde o começo, que era o Orochimaru aproveitando o Madara, dava pra ter cortado algumas coisas, encurtar isso e fazer o Orochimaru como o vilão final, que seria muito legal e até uma ótima homenagem ao clássico e um vilão que a gente gosta tanto, e em vez de usar aquela Kaguya. Não, assim, o lance de você utilizar o Orochimaru é porque você cria uma rima com o que foi o início da obra, porque você teria Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi lutando contra o Orochimaru, então você ia ter o time 7 contra o Orochimaru. E fora que o Orochimaru desde o início da obra estava sendo trabalhado como o ninja que não quer morrer. O lance dele é esse, ele não quer morrer, ele não entende porque tipo assim, a vida das pessoas acaba, vai pra debaixo da terra. Acho que tem alguma coisa envolvendo os pais dele também, não lembro agora. Mas tem essa questão dele não aceitar a morte. Ele vê a morte como um insulto. Por isso até um pouco a relação com a cobra. Porque a cobra troca de pele, no caso ela renasce, ela começa de novo. Então, cara, eu não sei o que aconteceu ali. Ninguém estava interessado em saber quem que era a mãe do Rikudo Sennin, de verdade. Eu acho que não precisava. Você falando isso me faz lembrar de outro personagem que o autor esqueceu. Agora eu lembrei. A gente tava falando de muitos vilões bons. Foi por conta de Jujutsu. Porque em Jujutsu teve Sukuna, Mahito e Kenjaku. E eram 3 grandes vilões. E assim, o que fazer? E aí ele conseguiu descartar o Mahito em um momento. E depois ele são 2 grandes. E aí ele tira o Kenjaku pra focar no Sukuna. Foi uma opção dele, ou dela, né? A gente até hoje não sabe se é GG ou OGG. Mas o vilão que eu quero trazer é o Kenjaku, porque a gente criou uma expectativa tão grande pra ele em Jujutsu. E cara, assim, tem um arco só pra ele. Eu até falo muito para as pessoas, Jujutsu é um dos poucos animes que tem um mangás que tem um final polêmico, que eu não gosto do final, mas que eu ainda gosto muito da obra. Porque a obra é muito rica, tem um universo muito interessante. E é muito triste você pensar que quem elaborou todas as tramas que a gente viu na obra é o Kenjaku, e ele, tipo, eu não me incomodo com a forma que ele foi morto, tá? Acho que muitos fãs não gostam, eu entendo os motivos deles, mas eu gosto da forma que foi uma forma criativa, diferente, e foi legal. É que uma pena a forma que ele é descartado, né? Dizer. É descartado, foi escolhido esse descarto dele, e pra mim o problema foi o plano dele não seguir. Isso. Então, tipo, se o plano dele se permanecesse, aí seria interessante. Ou, por exemplo, o Sukuna e o Gojo lá, que tem o grande polêmico Deus Ex Machina, talvez para muitos, da forma que o Sukuna eliminou o Satoru. Se o Kenjaku, por exemplo, se tivesse intrometido ali, talvez, na luta, e aí até deixasse o Sukuna bravo da vida, mas aí faria mais sentido, talvez, não sei. É que é triste porque o Kenjaku é um vilão muito carismático, é um cara que elaborou esse plano há épocas, e ele tinha um plano que era fazer essa junção da energia amaldiçoada. Ele tinha essa ideia com humanos, né? Uma hipótese científica dele. Era um experimento. Foi descartado só. F. É um experimento que foi F. Então, tipo, eu acho que dava pra ter aproveitado um pouco mais o vilão. Não me incomoda a forma que ele foi eliminado na história, mas poder ter adiado isso um pouco mais, não sei, ou se fosse para eliminar naquele momento, mas que o plano dele fizesse mais sentido, tivesse acontecido talvez, e aí aumentaria um pouco a obra, porque eu achei um vilão muito interessante que
mexeu com todos os personagens e F, sabe? Podia ter rendido mais, né? E realmente, tipo, o Jujutsu, quando você pega desde o início e você vai acompanhando, quando você conhece o Kenjaku, aí você entende que ali é uma maldição, que ele sai pegando o corpo de outros feiticeiros, ele é responsável ali pelas pinturas da morte, né? Que aí vem o Chozo, os outros irmãos do irmãos Itadori, dele. o próprio Itadori, que ele meio que criou pra ser a Magno eu acho que Octopus dele, né? Dava pra ter aproveitado ainda mais, tipo, mostrado mais essa questão dele ter escolhido a família. Mostra, a gente entende o porquê, mas acho que dava ter adaptado mais isso. A gente ter visto um pouco mais do pai do Itadori, dessa conexão com o avô, sabe? Acho que dava ter aproveitado pra fazer mais, pelo menos mais flashback, já que a gente ia perder o personagem, abordasse isso com cenas do passado. E tem ainda o lance dele ainda pegar o corpo do Geto, né? E o Geto tinha a habilidade de absorver maldições. Inclusive ele absorve o Mahito. Exatamente, você vê como o plano dele é muito interessante, como ele vai ligando todos os pontos. Não foi que nem, por exemplo, o Kishimoto, que no final, deixa eu tentar juntar tudo isso aqui e o que, o que fica sobrando eu colo o Zetsu nele. Não, você vê que foi tudo ligado desde o começo do Kenjaku. Mas assim, ainda ficou meio estranho, eu acho que era um personagem que dava pra ter mostrado mais. Podia ter durado mais, né? Mas algo que durou bastante foi esse vídeo. Acho que esse vídeo vai passar dos 20 minutos e agradeço de verdade pra todos vocês que estão nos acompanhando. Mas não se preocupem, talvez a gente faça uma parte 2 porque tem muito personagem bom. E, já que vocês querem mais, não esqueçam de comentar aqui. Coloque seus personagens que vocês têm essa vontade de ter visto mais, que poderiam ter sido melhor aproveitados pelo autor, ou até mais valorizado pelos fãs. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e, obviamente, curtir e se inscrever no canal porque muitos vídeos desses vão vir ainda. Muito obrigado, clã.